debate é sobre o perfil do profissional esperado pelas organizações públicas da administração direta e indireta, nos 3 níveis federativos, né? Em todos, também de todos os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Bom, para fazer esse debate hoje, né, nós convidamos então a Iracema Castelo Branco, que é subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento do Estado, doutoranda em Economia pela URGS, mestre em Economia do Desenvolvimento pela PUC e graduada em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário La Salle. Ela foi economista da Fundação de Economia e Estatística, FEE, e ela fazia, né, nesse momento, naquela ocasião, então, a pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. O José Alfredo é superintendente da ONG Parceiro Voluntários, graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial. Atua há mais de 15 anos no terceiro setor e possui experiência profissional de gestão e consultoria no setor privado. Para mediar esse debate de hoje, nós chamamos, então, a nossa colega querida, doutora Cristine da Silva Schroeder, né, da Escola de Administração. E, sem mais delongas, pessoal, passo a palavra, né, para a Cris, que vai moderar esse debate, então, né, e nós pensamos entre 30 a 40 minutos de fala para cada palestrante. E agora está contigo, quero agradecer muito o convite dos nossos, o aceite ao convite, né, dos nossos palestrantes, e a Cris também para mediar esse debate. Quero agradecer aos alunos, colegas que estão aqui prestigiando, né, o nosso encontro. Dizer que a gente já tem mais um encontro marcado, né, para o mês de novembro, e então a gente já vai se encaminhando para o final, né, das nossas atividades de comemoração dos 10 anos do curso de APS, e nós fizemos uma playlist lá no YouTube, né, que está na EA, em que consta então, primeiro, segundo, terceiro encontro e todos os encontros que faremos, né, com relação ao nosso aniversário de curso. Eu desejo a todos um ótimo evento e passo a palavra, então, para a colega Cris e para os nossos palestrantes. Bom, então tá. Boa tarde ou quase boa noite a todos e a todas, né? Também agradeço a Iracema e ao José Alfredo pela pronta resposta a esse convite do curso de Administração Pública e Social. É muito importante esse momento de troca de experiências entre a academia, pessoas que também têm trânsito com a academia, mas, sobretudo, com o setor público, setor social, iniciativa privada, principalmente no momento atípico em que nós vivemos, dessa confluência de várias mudanças que trazem movimentos interessantes, mas que também trazem muitos desafios, né? Também parabenizar os meus colegas de curso pela proposição dessa iniciativa, os nossos alunos, alunas aqui presentes, dizer que é muito bom que a gente mantenha esses momentos, espaços de troca, de interação, para a gente também não se sentir tão isolado e tão sozinho, né, nessa conjuntura. E sim, eu sou professora regente da disciplina de Gestão de Pessoas e Organizações Públicas, é uma disciplina obrigatória do curso. No passado, essa disciplina ela se chamava Gestão de Pessoas e Organizações Públicas e Sociais, e por vários motivos se entendeu que a relevância dos temas é tão grande que talvez a gente precise mais de uma disciplina, mais de duas, enfim, para que esses temas sempre venham à tona, né? A gente sabendo que tem vários pontos convergentes na gestão de pessoas, no perfil do profissional, seja no setor público, no setor privado, no terceiro setor, né? Mas a gente vê a importância, assim, de que esse debate se amplie cada vez mais em vários espaços. Então, essa iniciativa do curso ela é muito louvável. A gente, novamente, agradece muito pela presença da Iracema e do José Alfredo para justamente trazer esse olhar da prática, né, do contexto daquilo que se está observando, do posicionamento crítico que a gente pode desenvolver a respeito, e nós, na formação do que, digamos, desses possíveis profissionais para a área pública e social, qual que seria a nossa contribuição, né?
enquanto docentes, enquanto pesquisadores da área, né? Os nossos próprios alunos e alunas também, em um momento paradigmático, né, que há muitos caminhos e, ao mesmo tempo, todos os caminhos apresentam muitas dificuldades, né? Então, muito nos honra, esse é um momento que, com certeza, vai ser de muito aprendizado e de a gente sair daqui com uma reflexão depois desse espaço de mais ou menos 2 horas, né? Vai ser muito importante para todos nós. Então, primeiramente, agradeço, né? E gostaria já de passar a palavra, né? Não vou seguir um critério propriamente, quero que vocês fiquem bem à vontade, né? Mas acho que, de repente, podemos começar, Iracema, pode ser? Começa te apresentando, falando um pouquinho da tua perspectiva. A gente tem que seguir uma explanação, mais ou menos, para a gente organizar até 25, 30 minutos, mais ou menos, dimensionando dentro do que a Lu sugeriu, para que, se o pessoal concorda, a gente deixe os momentos mais de pergunta, questionamento um pouco mais para o final, ou na quebra entre os nossos 2 convidados. Só um momentinho, pessoal, desculpem que a Luciana fez uma intervenção no chat, eu não sei se ela quer comentar alguma coisa. Não, só estou dizendo para eles esperarem que no final do encontro eu vou falar sobre o próximo. Isso é para quem ficar até o final. Então, tá, pessoal. Eu, muito discretamente, talvez eu faça alguma sinalização em termos de tempo, a gente mais ou menos se organiza, é para ser uma conversa, mas a gente cuida um pouco da questão do tempo justamente para poder ter um melhor rendimento, né? Qualquer coisa eu faço uma sinalizaçãozinha aqui, bem discreta. Então, fiquem bem à vontade, Iracema, se tu quiseres começar. Oi, gente, boa tarde, né? Quase boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, tá? Falar um pouquinho de gestão de pessoas aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Como eu adiantei para a Luciana, eu não sou uma especialista na área, vocês devem ter visto ali que a minha formação e a minha área de conhecimento é a economia, né? Mas assumi essa função a partir de um convite. A princípio era para eu estar na área de gestão de pessoas por 2 meses, até que se fizesse um processo seletivo, né, para quem iria assumir. E aí, quando a gente se depara assim, com tantos desafios, né, quem tem aí muitos aqui, o espírito público, né, de enxergar e dizer assim, nossa, tem tanta coisa aqui por fazer, isso já nos dá uma motivação de tentar contribuir aí para a gestão pública e principalmente para a melhoria dos serviços e para a geração aí de valor público, que é o que a gente tem buscado implementar, tá? Como é que a gente está olhando para a administração, tá? Para a gestão aí estadual? Nós, basicamente, a área, né, se tinha até então uma área de recursos humanos, tá? Acho que é uma área que durante muito tempo não se teve uma atenção, né, da área governamental, e acho que não é, né, somente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas quando a gente conversa aí com os colegas de outros estados, isso também é presente, onde nós temos aí, então, uma área de RH, né, muito operacional, muito cartorial, que essa foi a realidade que eu me deparei ali na área de gestão de pessoas do Estado, né? Um departamento que basicamente fazia parte cartorial, de aposentadoria, de ingresso de servidores, né? Toda uma parte burocrática e nada além disso. Então, no início, uma das ações que nós tivemos foi de buscar, inclusive, no cenário hoje do Estado, de aposentadoria e sem ter uma reposição dos servidores, né? Esse é um cenário bem generalizado. Então, uma das ações que nós tivemos, né, em termos de operacional, até para liberar pessoas para fazer outras atividades, foi avançar na automatização, tá? Automatização de processos, padronização, e desde do início, assim, já trazer as áreas de recursos humanos dos estados
das secretarias para essa discussão junto conosco dos pontos que nós teríamos aí de implementar de melhorias. E desde então a gente tem buscado perseguir aí uma linha de atuação que é, de fato, a gente ter uma área de gestão de pessoas estratégica, né? Linkado à própria estratégia do Estado, a própria estratégia aí, olhando para os serviços públicos, né? Identificando que não existe políticas públicas sem servidores, né? Não existe atuação do Estado sem as pessoas que estão no Estado. E, nesse sentido, buscar quais são as competências dessas pessoas e aproveitar essas pessoas de acordo com as suas competências. Quando a gente, o que nós tivemos aí de inovação, né, nessas atuações, tá? Nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul um processo de seleção de lideranças, porque a gente vai olhar para as formas de ingresso no setor público, nós tivemos então um processo, né, seletivo. Acho que existe, primeiro assim, existe um grande movimento e nos estados de identificar que precisamos melhorar na área de gestão de pessoas. Pronto, esse é o norte que tem sido debatido. Aqui eu faço parte também do CONSAD, né? E a gente tem tido várias reuniões e também várias capacitações na área de gestão de pessoas com representante aí de vários estados debatendo isso. E quando a gente vai identificar qual seria uma forma de inovação, então, no setor público, né? Dado que a forma de ingresso ela é por concurso e muitos, aí a gente não consegue selecionar por competência, né, dado a própria legislação. Então, uma das áreas que a gente tem avançado é nos provimento de cargos comissionados, né, que é de livre provimento. Então, essa foi uma oportunidade identificada, então, para qualificar o serviço público e fazer uma seleção de pessoas para esses cargos, né, e aqui buscando alinhar a estratégia, então, de melhoria dos serviços, da própria estratégia de atuação do Estado com essa inovação. Então, selecionar pessoas em cargos estratégicos, né? Posições estratégicas a partir de uma seleção por competência. E esse movimento, em termos no Brasil, ele tem sido apoiado por algumas terceiro setor aqui, muito fortemente a Fundação Lehman, a Fundação República, a Brava, enfim, que até entrar nesse mundo eu não conhecia, né? Então agora tenho participado de várias discussões com esse movimento. Então aqui para o estado do Rio Grande do Sul veio uma metodologia, então, de seleção de cargos de liderança. Então, isso no início de 2019, nós tivemos aí um processo seletivo para 30 coordenadores regionais da educação, né? E mais 3 cargos de liderança na Secretaria, então, do Planejamento, hoje Planejamento, Governança e Gestão. Dos nossos cargos, foi o cargo que eu ocupo hoje, de subsecretária de Gestão de Pessoas, a de diretora da área do Departamento de Gestão de Pessoas e coordenadora da Escola de Governo. Então, esse processo ele tem encadeado aí uma nova dinâmica, né, de qualificação e da própria discussão do papel das lideranças, né, na melhoria dos serviços públicos. A partir dessa experiência, nós internalizamos essa metodologia, né, dessa consultoria, então, que aplicou, que foi a Vetor. Nós internalizamos, são pessoas hoje, servidores públicos, né, que dão continuidade a esse processo. Não só internalizamos, como melhoramos, né, posso dizer assim, melhoramos a metodologia que tivemos contato, e hoje já é uma realidade para o Estado fazer processo seletivo para cargos de lideranças, né? Temos avançado, como tudo no setor público, não na velocidade que gostaríamos, mas a gente
tem conseguido avançar. Desde que internalizamos o processo, já foram 7 selecionados, tá? Com essa metodologia. Então, hoje já temos 2 processos que estão em andamento, né, de seleção, e estamos em uma discussão de ampliar, então, esse processo seletivo, por entendermos que é uma forma, então, de termos pessoas nos cargos de liderança, porque um dos diagnósticos que nós identificamos, né, nessa área dentro do setor público, é que, de fato, a gente não tem pessoas que exercem o papel de liderança de pessoas, né, que fazem a gestão de pessoas. A gente tem, muito frequentemente, em alguns cargos que são indicação política, então são pessoas que estão executando alguma atividade e sem ter, em algumas situações, tá? Sem ter nem o preparo, nem as competências, né, técnicas, nem comportamentais necessárias para executar aquela atividade. Então, esse é um projeto aí que a gente tem seguido, e agora a gente tem discutido em como promover uma movimentação de pessoas, né, nos servidores, né, a partir dessas competências. Então, como mapear essas competências para o total dos servidores e a gente conseguir fazer, digamos, a melhor alocação ou a melhor forma de aproveitar, né, esses servidores, dados os desafios que tem em todas as áreas, né, do Estado. E aí a gente avança para uma discussão de carreira, né? Hoje no Estado a gente tem já uma carreira que é transversal, ou seja, carreira que a gente consegue alocar servidores em qualquer uma das áreas dentro do Estado, né? Isso, para alguns estados, isso é bem complexo, porque a gente tem aí como herança o fato de se ter carreiras muito fragmentadas e carreiras específicas para uma determinada área, e dificilmente se consegue alocar essa pessoa para trabalhar em uma outra área, né? Dada a questão da legislação. E o outro ponto que a gente tem discutido para avançar é em propor uma gestão de desempenho. Então, inclusive, a gente já está bem avançado na discussão dessas pessoas que estão sendo selecionadas, então, por competências, e implementar uma gestão de desempenho com indicadores que a gente possa estar acompanhando como um piloto, né? Isso já está em execução na Secretaria da Educação, porque foi onde nós tivemos o maior número de pessoas selecionadas, né, por essa modalidade, mas também a gente tem discutido aí de uma sistemática, né, de gestão de desempenho para o conjunto dos servidores. Mas claro que esses são desafios, né, não é fácil e não é simples, né? Porque quando a gente olha para a totalidade dos servidores, são grandes números, né? Com carreiras específicas, com legislação específica. Então, a gente tem buscado aí fazer essa discussão em conjunto com os servidores, em conjunto com as áreas. Mensalmente, nós temos o nosso fórum de gestão de pessoas, que é quando a gente reúne todas as áreas de RH e tenta identificar aí, vamos dizer assim, as oportunidades, né? As janelas de oportunidade para estar melhorando aí no Estado na gestão de pessoas e, com isso, visando a melhoria do serviço público e a geração de valor público. Gente, é isso. Cris, teu microfone está fechado, mudo, Cris. A gente vai tão no espontâneo que a gente fica ouvindo, né? E daí começa a se movimentar, responder e esquece de ligar. Não, acho que agradeço a fala da Iracema, já deu uma visão geral, né, de como você está caminhando aqui no Estado.
E de repente, assim, a ideia é mais ou menos levar esse tempo que vocês estão levando, então temos 15 minutos por aí. Aí, de repente, José Alfredo fala alguma coisa agora, né, da perspectiva dele, e a gente aos poucos vai entrecortando com as perguntas e eu vou mediando, pode ser? Porque daí fica bem uma conversa, assim, porque tem alguns assuntos, é que às vezes, né, a gente está tão imerso no tema, vocês, profundamente, né, na atividade de vocês, que é muito detalhe e a gente acaba deixando alguma coisa passar, né? Então a gente dá uma visão geral, conforme o pessoal vai perguntando, a gente vai amarrando aí. Então, José Alfredo, fica bem à vontade, né? Fala um pouquinho para a gente da parceiros voluntários, da tua inserção na gestão social, como tu vê a questão do papel das pessoas, né, nesse contexto. Bom, primeiro, obrigado, Cris, obrigado, professor Pedro, pelo convite, é uma honra a gente estar aqui. Eu vou contar minha história, minha vida para vocês, que eu acho que ela é um exemplo um pouco dessa questão de desenvolvimento de competências que a gente está falando. Eu tenho 55 anos e a minha vida profissional começou eu fazendo medicina, né? Eu fiz 3 anos e meio de medicina e num determinado momento, isso foi lá em era 86, eu resolvi parar a faculdade, que não era aquilo que eu queria. E aí eu fui fazer administração de empresa, né? E aí eu comecei então a cursar administração de empresa, fiz e logo comecei a me envolver. Quando foi então em 89 eu me formo em administração e fui abrir um negócio, fui ser um empreendedor. E na ocasião, então, fui aprender, né? Meu pai era um comerciante, era um empreendedor e me espelhei no meu pai e acabei também empreendendo, só que veio aquela época do Plano Collor. Eu não sei se vocês vão lembrar, muitos alunos nem vão lembrar o que foi isso, mas a gente que tem mais de 50 anos, a gente sabe o que aconteceu, que a gente teve uma crise enorme no país e naquela ocasião eu e meu irmão éramos sócios e eu decidi sair. Eu falei assim, olha, não dá para nós dois vivermos essa empresa. E eu fui, e na época eu já tinha 32 anos, e eu me lembro claramente da minha idade, porque eu resolvi entrar num processo de seleção da Ambev. E eu estava completamente fora do padrão, porque a Ambev só contratava pessoas até 24 anos no máximo, e eu já tinha 32 anos. Mas e mesmo assim eu fui. E aí eu fui selecionado. Então em 96 eu entro na Ambev, e aí eu entro num mundo completamente diferente. Num mundo que era um mundo corporativo, fui trabalhar exatamente na área comercial e tive que me reaprender em termos de competências, porque as competências eram muito diferentes, né? Assim, então, eu era como empreendedor, depois passei a ser empregado e entrei num mundo extremamente competitivo em que vencia sempre o melhor. Essa era a cultura na época da Ambev. E a área comercial ainda era pior ainda. E foi bacana, porque na realidade eu aprendi, eu cresci muito profissionalmente, porque eu trabalhei lá de 96 até 2004. E rapidamente eu ganhei promoção, fui assumindo outros lugares, e quando foi, eu até assumi então a gestão toda de uma distribuição, que eu sou natural de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, tá? Esqueci de falar isso para vocês. Bom, e assumi então todo o processo comercial de distribuição, e na ocasião eu trabalhava, abaixo de mim eu tinha mais ou menos 250 funcionários que cuidavam desde equipes de venda, equipes de distribuição, então fazia todo o processo de gestão geral dessa distribuidora de bebidas Ambev. E foi bacana, e aí eu sempre falo, e aí eu fui, bom, aí quando foi, aí eu comecei a entrar num nível de estresse. Então as competências não batiam mais, então eu comecei, foi quando em 2004 eu resolvi parar tudo, e aí por uma oportunidade, hoje eu não sou mais casado com essa pessoa, mas ela foi transferida para cá, para Porto Alegre, e na época eu fiz uma opção, eu largo tudo e eu vou te acompanhar. Ela ia assumir um cargo de juíza do trabalho aqui em Porto Alegre. E aí eu pedi demissão, em março eu venho para Porto Alegre, não conhecia absolutamente nada de Porto Alegre. E aí a primeira semana que eu fiquei aqui sem fazer absolutamente nada, entrei em desespero, porque eu era um cara acostumado a trabalhar 24 horas. O meu nível de estresse estava na época altíssimo. Se vocês terem uma noção, quando eu trabalhava na Ambev, chega um determinado momento que um dia eu esqueci a chave dentro do carro, eu fui capaz de quebrar o vidro do carro para abrir o carro.
Então, assim, os níveis de estresse eram muito altos. Ok, mas aí vim para cá, resolvi mudar. E aí eu queria fazer alguma coisa. E fui fazer um trabalho voluntário. Eu chamei uma pessoa para mim, uma headhunter, para me mostrar o mercado, e ela falou assim: você vai começar a fazer um trabalho voluntário. E fui para Parceiros Voluntários. Na ocasião, quando eu entrei na Parceiros, isso foi já em 2004, eu comecei a ajudar parceiros a escrever processos, a definir todos os processos de gestão, a questão de trabalhar indicadores. E aí foi um outro mundo que se abriu para mim. Mas foi muito difícil. Eu demorei 3 anos para conseguir desenvolver competências e conseguir me enquadrar nisso, no terceiro setor. Por quê? Porque você saía de uma empresa em que você tinha as coisas muito claras, as regras muito claras. A Ambev era o que ela era, e eu falo assim: a Ambev você ama ou você deixa, né? Mas as regras de funcionamento de uma empresa dessa, elas são muito claras. Você está entrando no mercado competitivo, você sabe que no final do ano, na ocasião, só um ganhava bônus, mas era tudo muito claro. E aí você vai para um terceiro setor, que você imagina que é uma coisa que é um mar de rosas, porque todo mundo fala, tá todo mundo aí querendo fazer o bem, mas não é assim que funciona. É uma organização também feita por pessoas, e cada uma das pessoas tem as suas, como diz, as suas competências, as suas atitudes, os seus entendimentos. E foi muito difícil, porque eu tinha uma tarefa de implantar gestão numa organização social. Quando você vira e fala assim, as pessoas falam assim: eu estou fazendo bem, por que você vai medir os meus resultados? Sendo que os meus resultados não precisam ser medidos. Mas não é assim que as coisas funcionam. Na realidade, é aquele ditado antigo, né, que fala, bom, quem não mede não gerencia. Isso é verdadeiro. Eu precisava também implantar essas ferramentas de gestão dentro de uma organização social. Porque a gente também precisava profissionalizar. E isso foi, então, e aí então eu entro então na Parceiros em 2004 como funcionário. Quando chega no meio, lá mais ou menos por 2012, eu resolvo fazer uma outra coisa. Eu resolvo continuar na Parceiros, mas mudar a minha relação. Eu resolvi sair e fui ser um consultor da Parceiros Voluntários. E aí eu fui trabalhar entendendo um pouco mais a ponta do negócio, o que era, porque eu ficava muito no back-office em escritório. Mas eu efetivamente não entendia muito o que é você atender uma pessoa, assessorar uma instituição. Porque o que a Parceiros ela faz? Ela ajuda muito a empoderar as lideranças sociais de outras organizações sociais, porque a gente leva muito profissionalização para esse terceiro setor. Ok, até aí bacana, mas o que efetivamente você causa de impacto lá? E eu não conhecia essa história, e aí eu fui ser um professor. Eu fui ser um professor para essas lideranças sociais. Passei 4 meses nas comunidades do Rio, quando tinha as UPPs, um projeto da ONU. Fiquei 4 meses dentro das comunidades, trabalhando em empoderamento de lideranças locais. E isso foi me dando conhecimento da causa, então eu fui conhecer realmente o chão de fábrica da Parceiros. Quando foi, então, que em 2016 eu sou convidado para assumir a superintendência, porque a Parceiros começou a fazer um trabalho de preparar a sucessão da organização. Então, nós tínhamos uma presidente que era a dona Maria Helena, que foi quem constituiu a Parceiros Voluntários, e ela também pensando na perenidade, então começou a pensar no processo, e aí eu assumi a superintendência da Parceiros. E hoje eu continuo sendo superintendente da Parceiros Voluntários. Então, hoje eu sou um cara extremamente envolvido nessa questão do terceiro setor. E aí, quando eu olho toda essa minha trajetória, eu fico fazendo um pouco do balanço dessas questões das competências, né? Que competências são essas que a gente precisa e a gente vai acabando de desenvolver? E eu fui fazendo assim um olhar assim da minha história. E aí eu fico pensando o seguinte: a primeira coisa que eu percebo, a gente tem que ter uma capacidade de se adaptar, né? Porque a gente sai, muitas vezes quando a gente sai, e quando a gente sai da universidade, eu posso estar falando uma coisa errada agora, não sei como é que está a URGS e como é que está uma universidade, mas estou pegando a minha experiência de universidade lá de 1980 e pouco. A gente não é muito preparado, a gente entra muito, a gente aprende muitas questões técnicas, as questões de conhecimento, mas tem coisas que a gente acaba não vivenciando, que é essa questão das competências humanas que eu falo, que é o seguinte, cara,
a minha capacidade de me adaptar, a minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de empatia. Essas coisas, é difícil a gente aprender isso na faculdade. E aí eu falei assim, puxa, e aí a gente tem que ter uma coisa que é a humildade de entender, porque quando eu entrei na Parceiros, imagina, eu era um cara que estava na Ambev, tinha uma alta posição, vou colocar, eu sei tudo, né? A gente sabe tudo, porque as ferramentas da Ambev tinha todas as frentes, Falcone, gestão, tudo aquilo já era para a gente, estava ali, orçamento base zero, coisas que jamais teria dentro de uma ONG. E aí você tem que entender que você tem que, primeira coisa, baixar e ter humildade para entender o seguinte, cada um tem o seu tempo de aprendizado. E foi bacana porque aí eu comecei a entender que não adiantava eu saber coisas, sendo que também a organização não estava no tempo de aprendizagem dela e as pessoas que ali estavam no seu tempo também de aprendizagem. Então, porque senão o ambiente começa a ficar insustentável. Então, esse foi meu primeiro aprendizado. Depois, eu comecei também a entender o quanto também de ter humildade de eu aprender também com os outros, né? Porque é importante também a gente entender que não é o fato de você ter bastante conhecimento técnico, mas tem um outro olhar, tem outras competências. E aí eu me lembro que eu gosto muito de um conceito de competências, que é o THC, né? O técnico humano e o conceitual. Tem o chá, mas eu gosto muito do técnico humano do THC, em que ele fala o seguinte, olha, a gente traz muito essa competência técnica, a gente traz isso quando a gente sai das universidades. Mas existe uma outra competência que era importantíssima, que é a humana. O que é a humana? É a minha relação com o outro. Eu preciso desenvolver essas competências. Eu preciso saber conversar com meu colega, eu preciso saber ter essa relação. E aí eu vou para uma terceira competência, que é a competência conceitual. É quando eu começo a olhar de uma forma mais ampla, não só a minha relação minha, por exemplo, com a Cristine, mas a minha relação com o meu entorno, com todo. E aí isso é importante porque a gente começa e tem ele faz uma comparação assim, ó. As pessoas, quando estão muito lá no chão de fábrica, por exemplo, elas têm uma competência técnica bastante elevada e isso importa, isso satisfaz aquela demanda que ela tem. Mas quando você vai subindo outros cargos de liderança, você precisa desenvolver muito mais as suas competências conceituais, porque as técnicas você tem um embasamento, mas você aprende a se cercar de outras pessoas que têm essas competências, né? Então, isso foi um grande aprendizado que eu tive. Aí, o que acontece? Aí a Parceiros, aí a gente então começou nesse meu processo da superintendência em 2016, então a gente começou a repensar, e aí a gente começou também a repensar o nosso modelo de organização social. E aí veio uma grande mudança também que impacta nas competências, que a gente começou a quebrar todas as hierarquias. A gente era uma organização que a gente nasceu muito dentro de um DNA de empresa, porque a Maria Helena, esposa do Dr. Jorge Gerdau, traz todos os conhecimentos da Gerdau, então aquela coisa de presidência, superintendência, diretor. Então, assim, a gente nasce com uma estrutura toda hierarquizada e, num determinado momento, em 2016, a gente começa a repensar esse modelo não dá mais. E foi quando a gente, no ano passado, a gente fez uma virada enorme na Parceiros Voluntários, em que a gente horizontalizou tudo. Na realidade, hoje existe um superintendente e existe mais um time de 6 pessoas. E aí, o que acontece? Olha, eu saio de um time, a Parceiros ela saiu de um time de CLT, que eram de 43 pessoas, para um time de 8 pessoas. E hoje a gente faz muito mais do que a gente fazia com esse time de 43. Aí, mas o que aconteceu? A gente mudou o nosso modelo e aí a gente começou a entender o seguinte, o superintendente também ele é operação. Todo mundo, assim, a gente começa a ter competências, a gente precisa desenvolver competências nesse time em que a gente vai desde o estratégico do operacional. Não dá mais hoje para você ter uma organização em que você falava assim, o cara que é o presidente não é o cara que carrega a caixa. Numa organização social, a gente faz tudo. Então, assim, eu como superintendente, eu tenho, lógico, as minhas atribuições, eu tenho a atribuição de organizar, de orquestrar todo esse meu time, mas ao mesmo tempo eu estou lá descendo com a turma para fazer mobilização social, eu estou lá descendo com a turma para carregar a caixa. Então,
o que é importante a gente entender é que essas competências, elas passaram a ser muito mais valorizadas hoje dentro do nosso trabalho. Que no passado que a gente era as coisas muito hierarquizadas, então essas são as competências, essa coisa da especialização. Hoje, quando eu vejo para parceiros voluntários, é lógico que as pessoas elas carregam background em alguns temas, mas o importante é a gente saber colaborar e todo mundo compartilhar esse conhecimento. Então, essa competência relacional hoje, para mim, ela é extremamente importante. Assim, ó, ela, para mim, ela é chave, porque não adianta eu ter uma pessoa que tem uma baita competência técnica se ela não sabe compartilhar esse conhecimento com os outros. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E aí, a gente mudou o nosso modelo. E aí a gente começou a pensar no nosso modelo, inclusive, eu não sei se vocês já estudaram ou leram muito sobre essa coisa de modelo de cooperação e modelo colaborativo. Existe uma diferença muito grande nesses dois modelos. Quando a gente fala no modelo de cooperação, eu falo assim, bom, eu vou produzir um carro. Ah, eu entrego o pneu, o outro cara entrega o banco do carro, o outro cara entrega o motor. A gente não se conversa. Isso é um esquema cooperativo, que funciona. Mas a gente precisou partir para um outro modelo, que é o modelo colaborativo, em que todos nós fazemos parte do processo como um todo. Então, assim, eu participo desse processo e as atividades, elas são feitas dentro de um esquema de colaboração. Eu ajudo a construir o pneu, eu ajudo a fazer o motor. E isso, então, já impacta do quê? Numa nova competência. Essa é a minha competência, sim, de trabalhar dentro de um esquema de colaboração. E aí eu entendo que isso é um grande desafio na gestão pública, porque a gestão pública, quando eu olho, ela é muito formada de guetos, né? E quando você vai para as organizações sociais e para as empresas, isso não serve mais, porque isso não te gera sustentabilidade. Então, essa é uma competência que eu acho que a gente precisa cada vez mais aprimorar. E aí hoje, então, eu trabalho com o meu time. Hoje nós somos em 8 pessoas, a gente faz, então, assim, hoje todo mundo sabe o que acontece com todo mundo na Parceiros Voluntários. E aí, lógico, eu tenho agora times que são terceirizados, então eu tenho projetos que estão acontecendo hoje no Brasil todo, então a gente traz pessoas externas para compor os times, né, de acordo com os projetos, porque aí também eu tenho uma capacidade de olhar que tipo de competência eu preciso para realizar aquele tipo de projeto, então eu também estabeleço uma relação mais assertiva e que vai me gerar resultados mais positivos. E aí a gente estabeleceu um novo processo, então, como modelo de negócio da Parceiros Voluntários, em que a gente fez todo um modelo centrado na necessidade do nosso cliente. Quem é o nosso cliente? Ah, por exemplo, uma organização social, ele é o nosso cliente. Eu preciso, então, entender, ter a competência inicial, primeiro, de escutar o que aquele cliente precisa. E quando eu falo escutar, é diferente de ouvir. O ouvir, eu ouço e ok. O escutar é eu entrar, eu internalizar, eu entender realmente o problema desse meu cliente. Então, foi a primeira coisa que a gente precisou desenvolver quanto time, a capacidade de escuta. Uma segunda é a decodificar. Então, eu preciso então decodificar isso tudo. Uma terceira que a gente estabeleceu é o seguinte, ok, olha, eu olho para dentro e aí eu tenho que desenvolver uma competência de reconhecer que eu não sei tudo. Eu tenho um legado de 23 anos, mas esse legado não serve mais, porque a gente está no processo de inovação. Eu tenho embasamento, eu tenho as minhas crenças, eu tenho meus valores que eu não abro mão, mas eu não sei tudo. E aí a gente então teve que desenvolver uma competência. Ok, vamos trazer gente de fora. Gente que sabe mais que a gente, porque aí a gente agrega junto. Então esse é o grande esquema de colaboração. E aí você consegue produzir soluções mais assertivas para esse teu cliente. E aí depois a gente está desenvolvendo a competência que é saber comunicar. Então, um pouco o que eu quero trazer para vocês é essa minha experiência, essa minha vivência, assim, hoje como um gestor de uma organização social. E a gente está agora partindo de um outro passo que a gente está fazendo assim, bom, ok, a gente está agora subindo mais um degrau, que é o processo da cocriação, né? Eu colaboro todo mundo, mas todo mundo tem que criar junto. Eu não posso pensar num processo de criação de soluções sem eu envolver as partes interessadas. Então, são competências que eu entendo que elas são muito importantes hoje, para qualquer um que vai sair. Então, muitas vezes, eu como gestor vou entrevistar pessoas
e chegam caras com currículos fantásticos, mestrado, doutorado e tal. Só que ele não tem uma capacidade, eu percebo uma capacidade e uma atitude de interação. E aí, às vezes, chega uma pessoa com conhecimentos menores, mas ele tem uma capacidade, uma atitude de buscar conhecimento, de se virar, de fazer relação. Com certeza eu vou preferir essa segunda pessoa, porque essa, para mim, é uma competência muito mais importante hoje, né, para que eu conseguir fazer a gestão da parceiros voluntários ou do meu negócio, do que ter um cara que se acha bam e não sabe compartilhar conhecimento e acha que ele é um notório saber. Isso não funciona mais, né? Então, assim, essa é a minha experiência que eu tenho vivido. Então, assim, a minha ideia foi compartilhar com vocês isso. O que é, como eu vivencio hoje, né, o mercado de trabalho, como eu estou trabalhando hoje dentro de um olhar de uma organização. E aí agora eu estou aberto, Cris. Eu espero, não sei se era isso, né, assim, mas eu pensei isso para contar um pouco para vocês, que essa realmente é a minha vivência, essa é aquilo que eu estou vivendo hoje. Obrigada, José Alfredo. Eu ia justamente aproveitar o teu gancho para fazer uma pergunta para ti, para a Iracema também, mas na verdade tu já entraste um pouco, né? Então, só para dar uma contextualizada, até porque alguns alunos chegaram um pouco depois, enfim, e assim, ó, como é que a gente tenta barrar essas experiências de vocês dentro do que eu suponho, não eu especificamente, mas em nome do curso que a gente supõe, assim, que sejam algumas angústias dos nossos alunos, das nossas alunas, né? Tem toda uma questão, né, que ela passa de ter um foco de empregabilidade, que me parece um conceito mais anterior, mais antigo, para uma questão de se colocar profissionalmente, que pode ou não depender de uma relação via concurso público ou uma relação CLT. Na prática, nós não sabemos que tipo de relação vai ser constituída. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente já fica para pensar. E vocês foram falando várias coisas e a gente foi pensando, assim, na questão de, sim, desempenho é inerente ao setor privado, ao setor público, ao setor social, sempre se haverá uma preocupação com desempenho. A questão é saber assim, ó, qual é o entendimento de desempenho, porque eu não tenho ali o cliente da empresa, mas eu tenho o cidadão, ou eu tenho o cliente no sentido assim, do cliente beneficiário da ação social ou alguém que se responsabiliza pela ação de alguma forma, enfim. Então, nós temos ali um processo, os critérios são diferentes, os sujeitos envolvidos são diferentes, as estruturas são diferentes, porque na organização social, principalmente a partir do teu relato, a gente tem uma ideia de estruturas mais difusas, né, mais fluidas, mais horizontalizadas, e no setor público nós temos uma característica da burocracia, não burocracia no sentido pejorativo, mas toda uma estrutura que é constitucional do setor público e que a gente tem que trabalhar dentro dela e não consegue, né, mudar muita coisa. Então, eu sei que o professor Pedro quer fazer uma pergunta, a gente vai abrir também para os alunos, mas até para complementar nessa discussão que tu tinhas começado, e talvez eu queira ouvir um pouco mais a Iracema também, assim, ó. Considerando esse contexto todo que a gente colocou das diferenças, considerando particularmente o momento em que nós estamos vivendo, que é um momento atípico, que há uma digitalização forçada de vários processos, e as formas de trabalhar e as formas de existir, elas estão mudando. Então, como é que vocês veem, né, vou tentar ser clara, assim, ó, a questão de competências essenciais, tem alguns autores que vão usar o termo de hard skills, soft skills, enfim, que vão falar da questão de habilidades leves, habilidades pesadas, ou se a gente for mais para a literatura francesa de competências, a gente vai falar, não adianta ter a competência ali como um potencial, uma coisa que tu carrega, mas que num evento, numa situação específica, aquilo não se manifesta, né? Então, o que eu quero saber de vocês, assim, particularmente no momento em que nós vivemos agora, que é o momento que vários dos nossos alunos e alunas saem como egressos para as organizações, dos vários setores, mas marcadamente setor público, sociedade civil, dessas competências que vocês destacam, assim, ó, quais as mais críticas de desenvolver e por quê? E de quem que elas dependem? Esse aluno que está saindo, sim, a gente prepara muito da questão técnica,
mas eles muitas vezes, se eles já não estão inseridos, eles não sabem o que eles vão encontrar no setor público ou numa organização da sociedade civil. O que vocês acham que nesse contexto, o aluno que está terminando agora, o que está mais delicado, o que está mais complicado, até de vocês como gestores, que está mais difícil de desenvolver, enfim? Quer responder ou se eu posso... Pode, depois eu complemento. Tá. Eu vou te fazer um contraponto, tá, Cristina? Eu sempre fiquei me perguntando que competências, mas aí eu escutei uma coisa que a Iracema falou e uma coisa que eu quero trazer, que é a paixão por aquilo que você faz, tá? Porque eu quero dizer o seguinte, eu acho que muitas vezes a gente fica muito preocupado no desenvolvimento de competências, elas são importantes, eu não estou abolindo isso, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que realmente eu quero fazer. E eu sei que às vezes a gente sai da faculdade sem saber, né? Mas quando você vai estabelecer e quando você vai entrar numa empresa ou que seja no governo, a Iracema falou uma coisa assim, puxa, eu tô lá e de repente eu vi a quantidade de problemas que tem que eu poderia ser útil para resolver. Porque se a gente pensar de um lado que o governo é super burocrático, instituições hierarquizadas, tal, eu não vou nem entrar porque eu não vou nem conseguir desenvolver nem competências para resolver trabalhar lá, entende? Porque as competências de conhecimento a universidade está me dando, porque é uma questão minha de escolha, eu vou e se eu estou fazendo eu quero sair. Mas e as outras competências? Então eu começo o seguinte, olha, a primeira coisa, eu tenho que ter uma paixão por aquilo que eu faço. Todo lugar que eu trabalhei, seja na Ambev, quando eu trabalhei, quando eu entrei na Parceiros, eu realmente entrei e eu mergulhei naquilo. Até porque se eu não consigo, eu sairia. Essa é a minha característica, tá? E diante disso, então eu comecei a buscar desenvolver competências que eu não tinha. Então eu diria o seguinte, qual que seria a minha principal competência quando eu olho? É a questão da atitude de, entendeu? Assim, de você querer fazer. Porque assim, ó, conhecimento a gente busca. E hoje a gente tem isso extremamente disponível. Eu sou um cara que não sabia negócio de... Em 96 estava entrando na internet, ganhei um laptop, eu nunca tinha aberto um laptop. Eu busquei me desenvolver. Então, assim, essas questões a gente tem essa nossa capacidade de buscar e assim, e aí eu percebo muito na juventude, em algumas pessoas que eu trabalho, em pessoas que já trabalharam comigo, que elas, infelizmente, elas projetam para o outro um problema que é delas. Tipo assim, é porque o outro não me deu, ou porque o professor não me deu uma boa aula, porque não sei o que, eu não aprendi aqui na universidade, sendo que a culpa é tua. Na verdade, você tem que desenvolver essa competência e entender, olha, você vai ter um embasamento. O papel do educador, ele vai te dar os caminhos. Agora, cabe a você ter a atitude de buscar esse aprendizado. Então, essa para mim é a competência extremamente importante, da atitude de querer buscar e de você, assim, sabe? Porque quando você tem uma paixão por aquilo, isso te move. Não tem. Se você entra no poder público lá e você viu, puxa, eu preciso melhorar isso porque eu vou conseguir atender melhor a população do estado do Rio Grande do Sul, isso te move a desenvolver competências, a trabalhar em time, a trabalhar em equipe. Então, eu só queria fazer esse contraponto, porque para mim não são, sabe, o mais importante nisso tudo é a paixão por aquilo que você faz. Eu estou lendo um livro, já vou te passar, Iracema, que é esse daqui, ó. Não sei se vocês... Eu gosto muito do Simon Sinek, ele fala do Jogo do Infinito, tá? Ele é um cara que falou muito do Círculo Dourado, tal, da Apple. E ele fala, numa coisa dele, ele fala o seguinte, desse Jogo do Infinito, a primeira coisa que ele coloca, ó, ele fala assim, ó, que é a causa, né? Uma causa justa. Eu preciso ter uma causa justa para trabalhar. Então, assim, eu vou muito por essa linha, sabe? Iracema, complementa agora aí no teu lado, porque eu não sou um cara de gestão, eu sou um cara muito prático da minha vida, assim, sabe? Mas está perfeito, tá perfeito. Também, como eu falei antes, eu não sou uma especialista, né, uma estudiosa da área de gestão de pessoas, né? Enfim, quando eu recebi o convite para trabalhar nessa área, eu pedi um tempo para pensar.
disse assim, não, preciso de um tempo, porque não era o que eu tinha me programado para fazer. Mas aí quando assim, acho que é importante que tu trouxestes, que é a respeito da vocação, né? Quando a gente tem vocação, e aqui no setor público, acho que é um dos nossos grandes desafios de como atrair pessoas que têm vocação para o serviço público, né? Porque quando a gente tem vocação, e aí eu me fiz muitas perguntas, né, assim, questionamentos internos, é bom, mas eu vou para uma área que eu, né, nunca pensei em trabalhar, não é a minha área de formação, eu gosto mais da macroeconomia do que da micro. Mas aí quando você se depara assim, com problemas no Estado e no setor público, e no meu caso específico, eu vi assim, bom, não é uma área que eu tenha conhecimento, mas eu enxergo que eu consigo contribuir, e eu vou ter que buscar o conhecimento. Bom, né? Daí foi exatamente o que eu fiz, e é o que a gente tem buscado disseminar dentro da equipe e dentro do que a gente tem construído ali nessa área. Mas, assim, e aqui trazer a importância da vocação, porque é exatamente isso que tu falaste. Quando a gente tem vocação, todas as outras coisas que nos faltam, a gente vai buscando, né? E o grande desafio aqui no setor público é que a forma de contratação que é via público, tá? E eu acho que o concurso público tem o seu mérito e eu defendo isso, tá? Não sou contrária de maneira nenhuma, mas eu acho que a gente precisa aprimorar e repensar as formas, porque o concurso público hoje, ele prima pelo conhecimento, né? Aí você tem que ter uma série de conhecimento e muito assim, de decorar muita coisa, que depois lá na prática não é o que não vai ajudar, né? Não vai trazer. E também a forma que muitos acabam indo para o setor público, olhando para o salário, isso também não nos ajuda a trazer pessoas que têm vocação para o serviço público. E eu trabalhei, antes de ir para o serviço público, eu trabalhei 20 anos na iniciativa privada e basicamente em banco, né? Tenho experiência aí como bancária. E quando eu decidi ir para o setor público, já foi aqui quando eu estava no final do mestrado, e muito de uma reflexão de que eu quero contribuir para a sociedade. Então, eu me identifiquei nessa situação de vocação, só que quando a gente muda para o setor público, os desafios são muito maiores e são muito mais complexos do que se tem na iniciativa privada, né? E dentro do setor público, se a gente for elencar assim, quais são as principais competências, né? Que aí é a pergunta da Cristine, sem dúvida nenhuma, a primeira delas é a adaptação. Se adaptar. Por quê? As coisas estão mudando, a gente está nesse mundo VUCA, né? Tudo está mudando, mas no setor público, a gente tem aí a própria democracia, que isso é muito bom que se tenha a democracia, né? Se faz com que se troque muito de 4 em 4 anos aí, e mais basicamente aqui o Rio Grande do Sul, se troca às vezes radicalmente a posição e as diretrizes que se tem dentro de governo, né? E que isso, para a gestão, é muito complicado e é bem difícil, porque se estava trabalhando num projeto que se tinha lá, né? E os projetos, obviamente, eles só trazem resultados no longo prazo. Então, você imagina, pessoas que estão aí 3, 4 anos num determinado projeto, aí de repente muda a gestão, troca tudo e diz, não é isso que eu quero, vai para um outro caminho. E isso leva também aí para os servidores um sentimento de frustração, né? E muitos não conseguem se adaptar a essa realidade que está mudando o tempo todo. E aí a segunda competência que eu elencaria aqui é a resiliência que precisa ter. É a resiliência de, assim, não desistir. Ok, mudou a gestão, mas dentro dessa nova concepção, aonde é que, dentro dos meus valores, dentro daquilo que eu entendo que é benefício para o setor público, onde é que eu consigo aí encaixar um novo projeto ou remodelar, chamar de uma outra forma, né, dar uma nova nomenclatura, porque no serviço público tem muito isso.
O governante anterior, o projeto era muito legal e dava um nome. O novo, que trocou, ele não quer mais usar o nome do projeto anterior, porque relembra a gestão passada, o partido passado, e aí você tem que dar aí uma remodelada, e aí praticar muito isso, da adaptação, da resiliência, para conseguir, de fato, estar levando projetos e que vai melhorar o serviço público, né, direcionado aqui ao cidadão, à sociedade. E o terceiro, que eu acho que está muito alinhado aqui com o que foi dito, é esse espírito de colaboração. Tá? Porque uma das coisas também que tem um grande entrave no setor público é exatamente essas questões de guetos, né? E muito, infelizmente, ainda está presente no setor público essa questão até de partido mesmo, de grupos. Ah, não, quem comanda o departamento X é a pessoa lá que é do partido, e aí ele só vai trazendo como pessoas para assessorar alguém que está alinhado com isso. Então, a gente conseguir trazer para o serviço público, né? E essas competências aí, que é a adaptação, a resiliência e trabalhar de forma cooperativa, ou seja, tentar sair dessa lógica, né, de gueto, tentar sair dessa lógica aí de pequenos grupos de interesses e trazer o que de fato interessa, que é o benefício para a sociedade, para o cidadão, né? Então, isso é muito do servidor público e construindo e enxergando as janelas de oportunidade para atuar e conseguir aí realizar um trabalho nesse sentido. Tá, Iracema, desculpa, eu posso só fazer eu não estou escuta, né, Iracema? Quando a gente entende, e aí independente de qual setor, se eu estou numa empresa, terceiro setor, no governo, quando a gente entende que o nosso trabalho ele tem que ser 100% focado no cliente, e aí quando eu falo assim, uma indústria nacional, não me interessa se o governante vai querer ou não vai querer mudar o nome do projeto, mas a ação em si, ela permanece com foco no cliente. Então isso a gente começa a ter um outro entendimento, né, como trabalhador, na realidade, como isso são firulas, porque o meu olhar é para o cliente. E aí eu tenho trabalhado muito com o meu time, assim, o que o nosso cliente quer, né? Quem é o nosso cliente neste processo? O que eu preciso fazer para atender essa demanda do cliente? E aí eu me pergunto, eu tenho as competências necessárias, os conhecimentos necessários? Ah, eu tenho, tem hora que eu não tenho. Então vamos falar com quem tem essas competências necessárias para entregar. E aí é interessante que eu tinha listado algumas competências aqui, e você fala realmente da resiliência, é importante, a empatia era importante, aí eu coloquei até a paciência, exercer essa questão da paciência, porque as coisas não acontecem no tempo que às vezes a gente quer, né? A gente tem que respeitar isso, né? E essa capacidade de mutação, né? Ora, essa coisa de um camaleão, a gente tem que ter essa capacidade, porque ora você está ali no governo, ora você está numa empresa, ora você está conversando com governantes, ora você está conversando com empresários, e as coisas são muito. Mas uma coisa que para mim que é essencial, quando você tem paixão por aquilo que você faz e você entende realmente qual é o teu objetivo, por que você está, e a gente tem que lembrar que nós somos meio, né? Eu não posso pensar em mim, eu sou o meio, eu sou um recurso para entregar uma coisa para um terceiro. Então, eu como superintendente, eu estou num cargo, mas eu sou um meio para entregar um produto para o meu cliente. Quando eu tenho este entendimento, né, tudo é diferente, entendeu? Assim, então, nós somos meios. Então, eu não posso pensar, eu falo assim, quando eu vou fazer, eu não posso pensar em fazer, eu sei que a gente pensa, vou fazer um concurso público porque vai me gerar estabilidade. Cara, você vai ser um profissional medíocre, me desculpe pensando assim, porque o que te move não é você exercer um trabalho, você ser um meio para melhorar a gestão pública. O que te move é eu fazer um concurso para eu ter estabilidade, entendeu? Então, assim, me desculpe, você nunca vai ser um bom profissional, né? Então, assim, esse entendimento eu acho que é importante a gente ter.
Isso não é romantismo, viu, turma? Isso não é romantismo. O pessoal fala, o Zé está sendo... Não, eu estou dizendo isso por aprendizado da minha vida. Porque as coisas ficam mais fáceis. Só a gente já vai passar, então tem algumas pessoas inscritas ali nas questões, né? E sim, só fazendo um ponto sobre essa questão da estabilidade que tu falaste, infelizmente pode-se criar uma cultura de acomodação, enfim, mas por outro lado, o que a gente tem que cuidar enquanto sociedade é que justamente se está atacando o Instituto da Estabilidade, que é um instituto importante para prevenir clientelismo, enfim, o pessoal por vezes acaba atacando, né? Ela tem a sua importância, mas como qualquer categoria, como qualquer conceito, sim, né? Se dá margem para, se o profissional não tem aquela intenção ou a vocação para se ter um mau uso, né? Mas, sim, é um instituto muito importante que justamente é para prevenir que se tenha um desmando. Mas eu não tô, assim, eu não tô criticando isso. O que eu estou dizendo assim, é aquilo que te move. Se eu quero trabalhar numa universidade, numa ONG, sei lá, fazer um curso pensando na estabilidade e não na atividade, é isso que eu critico. Então, qual é o fator que te move? Né, assim, ter estabilidade ou eu trabalhar, ser um educador bacana na URGS que vai impactar na vida de jovens, né? São coisas muito diferentes, né? Assim, é isso é aquilo que me move. Aí que eu falo que aí se eu me movo por uma questão disso, isso me move, realmente, aí eu não vou nem crescer profissionalmente, não vou desenvolver novas competências, porque isso não me move. Não vai trazer nada novo, né? Não vai trazer uma contribuição. É isso. Obrigada. Tati, vamos já passar para... Tem colegas que já tinham se inscrito para perguntas. Primeiro, o professor Pedro estava inscrito. Pedro, não sei se queres tomar a palavra. Obrigado. Vocês me escutam, Cris? Oi, Cris, vocês estão me escutando? Sim. Tá bem. Sim. Eu não vou abrir a câmera que eu estou com uma bem fraca aqui, tá? Boa noite a todas e todos, né? Agradecer também em nome do curso a disponibilidade, Cris, né? De nos ajudar a organizar, né, e a pensar e a tocar este que é um debate importante, né, que faz parte de um ciclo de 10 anos já do curso de Administração Pública e Social na URGS. Agradecer, claro, aos nossos convidados, né, Iracema e José Alfredo. Né, eu fiz o contato até para a gente estar juntos aqui, agradecer aos alunos e os colegas professores que estão aí também na sala, tá? Eu queria trazer, né, uma provocação para os nossos convidados, né, até porque assim, a gente está fazendo um pouco essa atividade de hoje, né, ela é muito voltada para os estudantes, né, como a Cris, numa das questões dela, o estudante, ele sempre está fazendo o curso universitário com esse horizonte da vida profissional dele, né? Dele ou dela, né? Ali está posta uma escolha e tudo, né? E esse estudante, essa estudante, ele vive no meio de algumas ambivalências, de algumas contradições, né? Como a gente... Por exemplo, né, apareceu aqui nas falas, né, essa contradição entre o saber que a universidade proporciona e as necessidades e os saberes que organizações, né, públicas ou da sociedade civil são exigidas. Né. Há uma contradição também entre o técnico e o político, especialmente nesse campo. Né. Tem uma série de habilidades, de conhecimentos técnicos que são importantes, ou sendo importantes habilidades políticas na perspectiva da necessidade de uma sensibilidade do que vai atuar no campo das questões públicas, digamos assim, do público, né? Tanto estando numa organização pública quanto numa da sociedade civil. A própria contradição entre o público e o privado, né, é um espaço sempre de tensão, de contradição, são relações que locais, são organizações, entidades e formas de pensar
que também tem suas contradições, suas ambivalências, né? Há uma relação muito forte também aí, eu acho que toca muito o nosso estudante, que é a contra o pessoal e o coletivo, né? A estrutura, ou seja, a gente fala muito dessa, vocês trouxeram, por exemplo, muitas competências, né, que se deseja que o estudante tenha, né, ou que o profissional tenha ou desenvolva ao longo da sua carreira, etc., para dar conta dos desafios que estão colocados, né, para as questões que, por exemplo, são enfrentadas pelas ações em que vocês dois trabalham, né, e que estão aqui representadas, e que estão no nome do nosso curso também, né, organizações da sociedade civil, né? Então, essa contradição entre eu preciso coisas, eu preciso ter resiliência, eu preciso ter vontade, eu preciso ter vocação, preciso né? Tem muita coisa colocada como um gigantesco em cima do sujeito, e tem coisas da condição de trabalho que são dadas pela estrutura, pela organização, pelos meios, pelo financiamento público. Assim, vejam, o profissional trabalhar nesse campo, ele vive várias contradições, né? Então, eu fico preocupado. É claro que é muito importante a gente trazer, né, alguma coisa, entre aspas, como uma receita de bolo, ou seja, precisamos de um profissional assim, de um profissional assado, né? A gente sabe que essas coisas são efeito, né? Vocês mesmos disseram, o que valia 10, 20 anos atrás, talvez hoje outra coisa. Mas a minha pergunta para vocês é, dentro desse quadro, né, que é um quadro complexo, é um quadro de escasseamento, né, de muito ataque ao serviço, forma ativa que está aí, infelizmente ela vem calcada, né, num conjunto de argumentos razoavelmente rasteiros, né, vem atacando o Instituto da Estabilidade como se ele fosse, né, puramente esse mecanismo de gerar acomodação, quando ele é uma coisa complexa, que, né, N outras questões, a Cris já falou nisso, né? Mas com todo esse quadro de complexidade para vocês as organizações, né, tanto públicas quanto da sociedade civil, recebem, né, e como é que elas lidam com essas equivalências que as pessoas vão trazer. As pessoas vão chegar com vontade de fazer coisas, vão chegar com vontade de inovar, vão chegar, né, de ter um envolvimento com o que está posto, né, com as organizações da sociedade civil, etc. Ao mesmo tempo vai trazer essas ambivalências, essas coisas. Como é que essas organizações estão preparadas para lidar com o público? Até pela forma que na universidade, é um público. É um público que, às vezes, ele vai questionar as formas, vai questionar os modelos pasteurizados, que às vezes a gente quer trazer também para passos de gestão. Como é que as organizações vão lidar com isso? Né? Porque as organizações, sim, seus planos, suas metas, seus objetivos, suas orientações, e, consequentemente, tem que haver algum tipo de prescrição, né, em relação à atuação dessas pessoas, que tipo de resultado se espera da atuação dessas pessoas que vêm trabalhar. Ao mesmo tempo, essas organizações, né, pelo menos ao nível do discurso, elas também valorizam a inovação, a crítica, o novo. Como lidar com como é que eles estão lidando para não inibir, digamos assim, esse crítico que o profissional de nível universitário inevitavelmente chega às organizações. Desculpa ter me alongado, mas eu queria escutar um pouco essa reflexão dos nossos convidados também. Acho que eu vou, se me permite, né? Poderia começar. Primeiro que eu vejo da seguinte forma, tá? Eu sou servidora também e sempre, assim, a estabilidade, só para eu me posicionar aqui nesse momento, a estabilidade eu entendo como sendo necessária, sim, tá? Para o serviço público. O que eu coloco aqui é que o serviço público, ele traz muito mais desafios, né, em áreas de gestão, dada a sua forma de ser do setor público, tá? Que aqui eu não estou criticando, e sim trazendo, né, pela própria forma de como seleciona as pessoas, né, da forma que a estabilidade ela é um atrativo, sim, né, para algumas pessoas, a própria questão salarial, e também a próprio
muitas vezes, despreparo, né, das lideranças, né, que nós temos no setor público, pela forma em que são selecionadas essas lideranças, aqui muito indicação política, né, pela natureza que é do setor público, tá? O que a gente tem buscado fazer em termos de reflexão dada a situação como ela está posta, né, e tenho certeza que todos aqui concordam que democracia é um valor, né, que a gente não está, com todas as dificuldades que a gente enfrenta no setor público, eu tenho muita clareza que eu não estou disposta a abrir mão de democracia, tá? Então, o que a gente tem se discutido bom, o que a gente consegue contribuir para melhorar a situação como ela está, né? Por exemplo, na própria processo seletivo e considerando aí a forma de contratação, que é o concurso público e que a gente entende que é necessário ser assim para prever ou para minimizar outros efeitos daninhos que seria ter todos os servidores aí de uma forma terceirizada ou mesmo por indicação política, enfim, né? A gente tem feito uma reflexão, ok, mas como eu recebo pessoas que elas não foram selecionadas pelas suas competências, mas então como é que eu posso avaliar essas competências e conseguir alocar as pessoas em algo que esteja muito mais próximo, né, da sua competência, ou mesmo descobrir qual é a vocação dela, porque também dentro do setor público a gente tem muitas áreas, né, muitos desafios aí, nas secretarias que são finalísticas ou nas secretarias meios, enfim, a gente tentar aí descobrir qual é a vocação desse servidor, qual é as suas competências, ou seja, onde é que ele poderia estar sendo melhor desempenhando as suas atividades para contribuir, então, aí para o serviço público, tá? E quando a gente também fala aqui que a gente tem pensado e discutido formas de gestão de desempenho, a gente tem pensado sobre o prisma de como é que a gente consegue desenvolver essas pessoas, né? Eu acho que aí o próprio, quando a gente fala em gestão de desempenho, é muito ligado a como punir, né? E o que a gente tem buscado discutir não, a gente não está aqui para punir, a gente não está aqui para indicar quem que vai ser demitido, não é esse o objetivo. O objetivo é como é que a gente desenvolve as pessoas. O que a gente quer quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver ou qual é a área de conhecimento, né, que precisa desenvolver nessas pessoas. Então, ter uma avaliação de desempenho, né, e aí não é só a avaliação que a gente também tem feito nas nossas reflexões, né, é que a avaliação ela é uma etapa, né, de um processo maior que é a própria gestão. Então, quando a gente vai discutir gestão de desempenho, aí a gente se pergunta, ok, mas as minhas lideranças estão preparadas para fazer esse processo? E a gente identifica que não, então a gente também, por isso o processo seletivo aí, por competência para as áreas de lideranças, porque se a gente tem lideranças que têm as suas competências gerenciais e que conseguem olhar para os processos de trabalho e enxergar como é que eu consigo mensurar isso e como é que eu consigo atribuir de uma forma mensurável, né, metas ou ações ou para, né, esses servidores, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, aí, quantificando esse resultado. E se a gente consegue fazer isso de uma forma transparente, certamente para o servidor é o que a gente tem discutido. Se quando chega na avaliação de desempenho é surpresa para o servidor, é porque o processo está errado, né? A gente tem que construir de uma forma que o servidor ele consiga enxergar onde é que ele precisa melhorar. E a gente atuar com forma de capacitação, com desenvolvimento, com rodas de conversas, né? Buscando
é desenvolver essa pessoa, né? E aí, assim, muito do sentimento hoje no serviço público é que cada vez mais, inclusive pela própria transição demográfica, a gente tem passado por um processo onde a gente tem mais saída de servidores do que entrada de servidores, tá? E acho que esse é uma conjuntura política difícil e que a gente tem que se adaptar a isso. Então, o que a gente tem conversado e assim, e muito isso quando eu tive algumas resistências, né, da própria equipe mesmo, de mudar a forma, a estrutura de pensamento, mudar a forma de como enxergar os problemas, eu tenho dito o seguinte, a gente precisa achar uma forma de conseguir fazer uma boa entrega com saúde, né, e com uma boa relação de trabalho entre nós, com uma boa relação humana, né, entre nós, colegas, servidores, né, e aqui servidores a gente até muitas vezes usa o termo de agentes públicos, porque servidores, tem aí o cargo comissionado, tem o estagiário, tem o terceirizado, e tudo isso faz parte da mesma equipe, né? Então é um grupo, é uma equipe só, e aí entre os servidores tem várias formas, tem o que é temporário, tem o que é o seletista, tem o estatutário, mas essa é a forma hoje que se tem dentro do serviço público. E quando a gente discute isso e tenta mudar os processos de trabalho, visando automatização, ou mesmo, eu lembro muito no início, trouxeram assim, mas isso, se a gente automatizar tudo, aí vão dizer que não precisa mais de servidor, daí a gente, né, vai estar aqui não sendo mais útil, e aí eu tenho sempre conversado, e hoje a equipe já internalizou, que isso é para a nossa própria saúde, porque não adianta achar que vamos ter o mesmo número, né, de servidores que se tinha há 10 anos atrás, tá? Isso não vai acontecer pela própria dinâmica, o trabalho está mudando, a automatização ela faz parte do processo, né? E que a gente precisa se adaptar a isso até para manter uma forma saudável, né, de ter uma quantidade de trabalho que a gente consiga entregar e dar bons resultados para a sociedade, mas mantendo aí a saúde desse servidor. Tá? Isso. Obrigada, Iracema, José Alfredo, por essas respostas. O pessoal está fazendo vários comentários interessantes ali no chat, se questionando sobre a terceirização, a ideia do cidadão como foco central no setor público, talvez para nós o termo cliente, ele sofreu um certo estranhamento, mas assim, agora a gente vai passar, tem mais pessoas que se inscreveram para as perguntas, então pronto, eu vou passar para elas. Uma era o professor Diogo. Diogo, se ainda estiveres por aí, quiseres perguntar, e na sequência, o professor Fábio, que estão inscritos. Então, eu já vou passar a palavra para eles. Sim, Cris, estou aqui. Vocês me escutam? Escutamos. Boa noite a todos e todas. Cristiane, Iracema, José Alfredo, obrigado pelas ponderações de vocês. Acho que é sempre muito importante a gente ter esses debates qualificados, né, que procurem aprofundar e explorar diferentes perspectivas, né, dessa discussão. Eu queria abordar dois aspectos numa fala e queria que vocês ponderassem em relação a isso. Primeiro que eu acho que o processo a gestão de pessoas dentro do setor público e das organizações da sociedade civil, e falo isso também numa condição de quem também já passou dos 50, viu, José? Então sabe o que é o plano Collor e todos os seus aspectos. Já passei por organizações da sociedade civil, como assessor, como dirigente de uma cooperativa de profissionais, já trabalhei no setor público, já fui sócio de uma empresa, então, conhecendo essas diferentes dimensões, né, da gestão de pessoas nesses diferentes tipos de organizações.
Mas o que eu queria destacar é que eu creio que nas organizações da sociedade civil e no setor público se construiu em torno da gestão de pessoas todo um arcabouço conceitual de ferramentas que passaram pela discussão das competências, da gestão de pessoas como uma atividade estratégica, a adoção de um conjunto de mecanismos, né, de aferição de desempenho, com avaliação de desempenho, com desenvolvimento contínuo, mas a impressão que eu tenho é que esse ferramental e, vamos dizer assim, esse conjunto de instrumentos, ele ficou restrito aos setores responsáveis ou que discutem a gestão de pessoas. E ele não conseguiu perpassar as organizações como um todo. Então, nós temos um descasamento hoje no que a gente observa nos setores de gestão de pessoas com o dia a dia, a vida desses servidores, desses colaboradores que estão nessas organizações. Vocês não têm esse mesmo sentimento? Porque me parece que a gente construiu um debate que ele está absolutamente desnivelado em relação aos próprios servidores, quanto mais em relação à sociedade. Então, eu queria que vocês ponderassem um pouco isso. E o segundo aspecto é que eu acho que agora nós estamos pagando o pato, né, dos anos de despolitização que a nossa sociedade vem sofrendo, né? De despolitização no sentido não da política partidária, né, eleitoral, mas da política como viver em sociedade e resolver seus problemas de uma forma pacífica, amigável, nos argumentos. Tá? Isso a gente vem há muito tempo tendo essa desconstrução na forma de viver em sociedade. Tá? E hoje nós estamos pagando o pato disso. Uma sociedade absolutamente fraturada, né? Polarizada, em que não há mais espaço para o diálogo político. E isso é absolutamente comprometedor numa função como uma atividade pública. Como vocês bem ressaltaram, nós estamos falando no marco da democracia, e nos marcos da democracia nós vamos ter alternância de poder, e tendo alternância de poder nós vamos ter dirigentes políticos que vão assumir com determinados projetos políticos de sociedade, de plano de governo. Tá? Evidentemente que a sociedade ela criou mecanismos para manter as atividades de Estado, para manter aquelas políticas que, alterando o nome, vai ser um nome de fantasia A ou B, mas é uma política pública que ela tem que ter uma continuidade. E esse processo de despolitização, ele chegou de tal maneira que a gente não consegue mais fazer esse diálogo com a sociedade. Então, nós mesmos, servidores públicos, construímos em torno desse debate, né, da profissionalização, que eu entendo como absolutamente importante discutir a profissionalização do serviço público, mas não em antagonismo à política. Como bem nos ensinou o velho Weber, né? Quem controla os políticos? A sociedade. Quem controla os burocratas? Os políticos. E quem controla eles todos? A sociedade. Hoje nós temos uma sociedade que está absolutamente apartada da política, não se responsabiliza. Nós temos grande parte dos nossos alunos que vêm fazer um curso como administração pública e social, que tem ojeriza de política, que não gosta de política. Como é que vai tratar do interesse público nos marcos de uma democracia se não gostar de política, se não gostar de conversar, se não gostar de expor as ideias, se não gostar de ouvir o controverso e viver num ambiente de pluralidade? Eu acho que hoje nós estamos pagando o pato que está impedindo uma ação dos servidores que possibilitem e que permitam a possibilidade desse diálogo. Né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, porque nós estamos voltando a ter uma apropriação privada das coisas públicas, como se isso não fosse algo absolutamente determinante no acesso a bens e serviços públicos. E, por fim, eu acho que também nós estamos pagando o pato também no setor público e das organizações da sociedade civil da construção retórica em torno do debate da meritocracia.
que meritocracia ela não serve para o serviço público. Né? Não serve para o serviço público. Mérito é uma coisa, mas a meritocracia, enquanto um mecanismo de gestão, ele pode servir no ambiente empresarial. E olha lá, né? Porque no ambiente empresarial, nós estamos falando de um ambiente empresarial onde grande parte das empresas são familiares, em que a meritocracia não é levada em conta, não. Né? Estamos falando de uma parte do setor empresarial em que a meritocracia é importante, mas que foi uma narrativa que começou a perpassar e perpassa a cabeça de muitos daqueles que estão no setor público como se esse fosse um conceito simplesmente adequável no setor público. Queria que vocês ponderassem sobre esses dois aspectos e desculpa me alongar. Posso falar, Iracema? Tu quer? Tá. Eu vou falar um pouco sobre aquela questão que se aborda, professor, em relação à questão da avaliação de competências, né? Eu vou também te trazer um caso prático aqui nosso. E também eu quero pegar um pouquinho aquela pergunta do professor Pedro. E aí eu vi um pouco na questão dos chats ali que o pessoal foi colocando. Eu tenho vivido hoje, nesse momento que a gente passou da Parceiros de Transformação, e a gente ainda está nesse processo, quando a gente pegou lá em 2016, a gente tinha as coisas instrumentos muito definidos, e um deles era a avaliação de competência. A gente tinha definido, claro, quais eram as competências da Parceiros e estabelecemos instrumentos de avaliação de competência do funcionário, da gerência. E em um determinado momento, vocês podem me criticar, a gente resolveu abandonar. A gente entendeu que ele não mensurava. Porque ele foi construído até por uma consultoria tudo, e a gente falou assim, mas por que efetivamente, o que realmente vale, o que me gera se tá ou não tá? E aí eu falei, não vale muito mais a gente estabelecer um ambiente de trabalho muito mais dentro de um conceito de colaboração, em que a gente possa compartilhar e conversar muito mais, um espaço muito mais de diálogo. E aí, paralelo a isso, a gente também entrou com a questão intergeracional, porque aí a gente entrou começou a acontecer uma coisa assim, precisamos inovar e temos que trazer gurizada para dentro da Parceiros Voluntários. Então, eu estou trazendo coisas que eu vivenciei. E aí foi interessante, porque você tem jovens e jovens. Você tem jovens que realmente não agregam e não te instigam a pensar diferente, e outros que são brilhantes, realmente. E aí eu tive a oportunidade de vivenciar com uma turma, uma galera nova, inclusive tinha alunos da URGS de 18, 19, 20 anos, que botaram a gente para repensar. E aí, então, eu vou naquilo que o professor Pedro estava falando, que eu acho que é importante. O quanto também as lideranças das nossas instituições, nós temos que estar preparados. Porque muitas vezes a gente vem cobrando competências dos alunos que estão aí, mas e quem está cobrando as competências da liderança das instituições, né? E aí a gente vem para essa coisa da meritocracia, né? Porque, então, assim, eu me cobro, assim, porque eu também entendi que eu precisei passar a desenvolver. Eu não sou perfeito, todo mundo tem seus defeitos, mas eu entendi que eu tive que desenvolver novas lideranças, novas competências. E entre elas, entender e saber ter uma capacidade de ouvir e de escutar daquele jovem que estava lá falando comigo. Até porque esse diálogo intergeracional, para mim, hoje, eu acho que essa coisa mais rica que tem dentro hoje, e essa grande possibilidade que a gente tem. E aí eu percebo, por exemplo, quando eu trabalhei lá na Ambev, que a cultura era só guri de 20 anos, isso não funciona. A gente precisa ter essa inter-relação. E aí, quando você fala dessa coisa também da questão da politização, ou da despolitização, professor, eu também percebo isso muito dentro hoje do meu negócio, da Parceiros Voluntários, porque eu vejo organizações sociais que não querem participar dos seus espaços de direito. Porque lá é só daquele partido a gente fala assim, ok, tá. Mas se você não ocupar esse espaço, outro vai ocupar. Então não me venha reclamar dos seus direitos em relação com a organização social. Eu vou contar, vocês podem me xingar, mas eu quero contar a história assim. Hoje eu sento no conselho do Programa Nacional de Voluntariado do governo, da presidência atual. Não estou falando de partido, mas as pessoas... mas como é que você, Parceiros Voluntários, está sentado lá dentro
de um governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu não estou sentado pela questão do presidente. Eu estou sentado lá porque o que me move é porque, se forem falar de leis em relação à questão do voluntariado, eu tenho a propriedade de 23 anos de história para estar lá advogando em relação a esta causa. O que me move não é o fato de eu estar lá sentado na cadeira de um conselho, mas o que me move é a paixão pela causa do voluntariado. Então, quando eu falo isso, é importante a gente entender desse nosso papel, né? Assim, como entidade, como liderança, como pessoas. E aí são competências que eu trago, são importantes. A gente precisa ter isso presente, tá? E a gente tem que ir por aí, porque eu percebo muito hoje assim, eu não vou porque eu não concordo, e eu deixo e eu aceito. Não podemos fazer assim. Porque tem uma coisa que eu gosto muito do Bernardo Toro, né, do sociólogo, que ele é um dos nossos papas, parceiros, que ele fala assim, toda a ordem social que a gente vive, o agir ou não agir de cada um de nós é que vai depender da sociedade que a gente vive. E é exatamente isso. Então, toda a ordem social ela é criada por nós. A gente tem que entender que essa responsabilidade é nossa, nós cidadãos. Então, assim, o agir ou não agir de cada um de nós é que vai depender da ordem que a gente quer viver. E aí eu trago isso para a minha vida também. O meu agir ou não o meu agir é que vai contribuir para que tipo de pessoa e para que tipo de profissional eu quero ser. Porque a tendência nossa sempre é colocar, eu não fui porque o meu professor era ruim. Eu não sou um bom profissional porque minha faculdade era ruim. Negativo. A responsabilidade está em você. Você é responsável por aquilo. Então, assim, eu sou responsável. Então, de novo, se chama-se de competência ou não, mas isso é uma coisa importante que a gente tem que ter clareza nesse sentido. Eu não sei se eu fui falando de um monte de coisa, professor Diego, mas tentei tangenciar um pouco seus questionamentos aí, tá? Iracema, queres complementar? Primeiro, assim, que eu concordo com muito que foi dito aqui da questão de despolitização que nós estamos vivendo, né? Isso também no serviço público, a gente enxerga isso, né? E também de não ocupar o seu espaço, né? De discussão, de proposição, tá? O que a gente tem, assim, pelo menos provocado, né, dentro do serviço público e dentro da equipe, né, aqui que eu tenho liderado, é da gente também fazer a nossa reflexão enquanto cidadão, né, cidadã, da prestação de serviço. A gente se colocar lá no lugar do outro, né, no lugar de dizer assim, bom, tá bom o serviço que é prestado hoje para a sociedade? E aí muitos, né, fazem a sua reflexão e dizem, não tá. Então, assim, nós temos a responsabilidade de tentar mudar isso. Não sabemos todas as respostas, não temos aqui, né, todo um receituário que vai nos dizer que se trilhar esse determinado caminho, vamos alcançar todos os resultados. Não, a gente tem que ir construindo de uma forma colaborativa e construindo isso de uma forma de diálogo, né, dentro das nossas relações, porque nós também somos agentes de transformação, né? Nós também, enquanto cidadão, enquanto servidor público, e aí eu sempre friso que a gente tem aí dupla responsabilidade, né? A primeira por estarmos, né, sermos cidadãos, e a outra por sermos parte do serviço público, né? Então, temos dupla responsabilidade aí e de buscar construir, de achar formas de como melhorar. Não temos, né, a ingenuidade de achar que vamos solucionar todos os problemas, né? Mas, pelo menos, a gente tem aí que buscar, que tentar, que usar do nosso conhecimento para achar alternativas para solucionar os problemas e problemas complexos, né, que se tem aí em sociedade.
E aí, respondendo aqui, em relação a, bom, isso está restrito ao à área, né, de gestão de pessoas, ou isso é uma realidade hoje em todo o serviço público, tá? O que eu posso trazer aqui é para o Estado, pelo Estado do Rio Grande do Sul, e o que eu posso dizer é que não é uma realidade, tá, em todo o serviço público. A gente tem feito esse trabalho de repensar a gestão e de dizer que as lideranças, elas precisam ser capacitadas e a gente precisa fazer com que a responsabilidade pela gestão das pessoas não é da área de RH, não é da área de recursos humanos, ela é de todas as lideranças e ela faz parte de um planejamento da sua entrega, né? Da sua entrega, da sua área, do seu setor, de como organizar o trabalho, de como planejar. Temos muitas limitações e temos muitas restrições, sim, temos. Tem áreas que falta pessoas e não adianta pedir que não vai receber. Temos, enfim, vários problemas nesse sentido, de não ter pessoas com a capacitação necessária e a gente não ter recursos para capacitar as pessoas, sim, né? Temos. Aqui a gente não tá trazendo nada que esteja fora da realidade, nada do que todos nós aqui conhecemos, que são as dificuldades do setor público, tá? E nem estamos aqui imaginando que a meritocracia é o que soluciona os problemas, porque a gente também sabe que não é. O que a gente tem buscado é discutir dentro da nossa forma de atuação e dentro do que a gente entende que precisamos melhorar para fazer uma entrega melhor para a sociedade, como é que a gente consegue evoluir. E mesmo que seja um pequeno passo, né? O que muitos colegas, assim, quando me vê falando, eles dizem assim, Iracema, mas tu acha que tu vai conseguir resolver? Mas tu acha que a gente vai mudar essa realidade de indicação política para os cargos? Eu digo, gente, nós vivemos em sociedade, uma democracia, e que alternância de poder, e que essa é a forma, sim, de sociedade que conhecemos. Não é isso que estamos discutindo. O que a gente está discutindo dadas essas condições, onde é que a gente pode melhorar? Onde é que a gente pode... e às vezes avançar não regredir, né? É isso que eu tenho... mesmo que a gente entenda e sabe das limitações que temos, né, no serviço público, só a gente não regredir no que a gente já... no pequeno passo que foi dado, que é trazer essas discussões e trazer as áreas de recursos humanos do Estado para discutir junto, e agora, no nosso próximo passo, em 2021, toda uma capacitação para todas as lideranças, né? Também para todas as áreas de RH, que é a nossa atuação, para que todos a gente estejam dentro desse mesmo espírito de buscar enxergar aonde cada um pode contribuir para se ter uma prestação de serviço melhor, para se melhorar dentro da gestão pública, né? Então, é um grande desafio, sim, mas a gente precisa enfrentar com todas as dificuldades e tentar melhorar, mesmo que seja um pequeno passo. Isso, obrigada, Iracema, obrigada de novo, José Alfredo. E sim, na linha do que vocês estavam bem reforçando, os colegas estavam comentando aqui no chat, né? Todos nós temos um espaço no mundo e na sociedade, e sim, se esses espaços não forem ocupados por nós, alguém vai ocupá-los. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas é o desafio que dá sentido à vida de quem se doa para a área pública, para a área social, para uma causa. O colega Fábio Meio tinha uma pergunta. Fábio, queres te pronunciar? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, vou cumprimentar o Zé Alfredo, a Iracema, a Cristine, pela excelente
live, né? Que agora estamos falando tudo em English, né? Então é bom, agradeço a paciência de vocês aqui ouvindo a gente, né? Diante do monitor, que também é essa condição maldita que essa pandemia colocou para nós. E, bom, eu quero dizer que achei muito legal a ideia de colocar dois profissionais que trabalham nesses, vamos dizer assim, os dois caminhos dos nossos formandos, né, do curso de Administração Pública e Social. Eu vejo também que eu vou tentar colocar vocês em maus lençóis, já peço desculpas de antemão, porque eu vejo que a gente tem um crescimento de uma função pública que é incorporada por organizações não estatais, né? Então eu vejo que a gente tem uma tendência, por exemplo, das organizações sociais tomarem conta do serviço público, de certo modo, né? E aí isso coloca a gente diante de um certo impasse, né? No caso da gente, eu imagino que todos os meus colegas concordariam, enquanto responsáveis pela formação dos profissionais, a nossa ideia é que a gente tenha uma formação meio convergente, sabe, da área de que a gente poderia chamar de um setor público não estatal e do setor público, né? Mas, por outro lado, a gente também tem o crescimento dessas parcerias público-privadas, de uma oferta de serviços que, vamos dizer assim, de uma contradição que apareceu aqui no chat quando, mas o cidadão não é cliente, o cidadão é cliente, etc., né? Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre os limites dessa parceria. De um lado, quem está do lado do Estado, de outro lado, quem está do lado do terceiro setor, né? Será que a gente deveria embarcar? Em que dimensões vocês acham que isso poderia ser interessante para a gente desenvolver, por exemplo, trabalhos com os futuros profissionais que vão ocupar posições nessas organizações, em termos de um trabalho de produzir uma convergência, vamos dizer, botar o interesse público e a democracia e etc., né, como uma referência para a gente formar profissionais que trabalhariam tanto no setor público não estatal, quanto propriamente no setor público. Mas o que eu gostaria que vocês falassem é como é que vocês veem essas parcerias e quais seriam os limites? O que é que a gente pode pensar em termos da formação dos profissionais para orientar, vamos dizer assim, vamos imaginar que a gente vai fazer um curso e que em algum momento o aluno vai optar, eu vou para o setor público não estatal, eu vou para o setor público. Quais seriam as diferenças? Quais seriam os limites em termos do modo de pensar, do modo de atuar? Que agora, só para colocar mais um probleminha assim, agora nós estamos numa fase em que estamos todos trabalhando com uma palavrinha em inglês chamada compliance. Não sei se vocês estão a par, né, essa questão, né? E estamos todos, inclusive no setor público, porque o Tribunal de Contas está exigindo na área federal que todas as organizações trabalhem com essa intenção. Então, estamos discutindo códigos de ética, enfim, várias coisas assim. Então, a gente tem uma espécie de problema que é, puxa vida, mas é até onde a gente converge, até onde a gente diverge, né? No setor público e no setor público não estatal. Da perspectiva do profissional, o que vocês acham que poderia ser interessante de conversar com os nossos alunos que estão aqui presentes? Dizer, olha, se você for para o terceiro setor, pensa assim. Se você for para o setor público, procure se formar com determinadas como é que chama isso? Skills? Isso, com determinadas preferências, né? Se encaminhe mais para o lado, por exemplo, da política, como sugeriu o Diogo, de repente, né?
ou então se encaminhe mais para o lado da gestão privada, enfim, coisas assim. Eu acho que isso poderia ser fazer um comentário nesse sentido, eu acho que poderia ser muito interessante para a gente estabelecer alguns parâmetros assim para os alunos se pensarem enquanto profissionais. Desculpa, eu sei que a questão é complicada, mas é, Eu, obrigado. Fábio, assim, eu faço uma reflexão profissionalmente hoje. Se eu estivesse fazendo e eu tenho tentado estudar um pouco, assim, eu pensaria sempre em pensar num profissional polivalente. O que eu quero dizer com isso? Acho que tem coisas que são estruturantes, que são a espinha dorsal de qualquer profissional, né? Quando a gente fala aí hoje, que você colocou assim, qual é o meu modo de pensar, qual deve ser meu modo de atuar, eu acho que isso para mim depende do tipo de setor que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar no setor público, no terceiro setor ou no setor privado, tá? Agora, existem atividades que acontecem no setor público que são diferentes de atividades que acontecem no setor privado e no terceiro setor. E aí eu acho que é você ter um olhado para aquilo que te move mais para fazer. Eu quero trabalhar, por exemplo, dentro de um setor privado, por exemplo, em área financeira. Ok, você vai desenvolver competências técnicas para isso, mas as tuas competências humanas e relacionais que eu falo de conceituais, para mim, elas são as mesmas que vão tanto para o público, para o privado, como para o empresarial, para o segundo setor. Então, eu não gosto muito de olhar sobre esse aspecto, entende? Assim, eu acho que existem competências que são importantes, que são inerentes a qualquer caminho que você vai seguir, né? E aí eu estou falando do meu conhecimento mesmo próprio. Então, José Alfredo, então, quando eu migrei, eu precisei desenvolver competências de conhecimento muito mais técnico, mas assim, as competências minhas de relação humanas, elas foram sendo mais desenvolvidas. E isso serve hoje, por exemplo. Eu já tenho me perguntado, puxa, daqui a pouco você não quer que eu não quero ir para o setor público? E eu sei que eu tenho competências e vou ter que desenvolver também, mas nessa questão principalmente relacional, nessas competências humanas. E os técnicos, as técnicas, lógico, eu vou aprimorando. Então, eu vou muito por esse lado, tá? Em relação, eu não gosto muito de para onde eu devo olhar, assim, que tipo, eu acho que então tem competências que são, né, para mim é o meu espinha dorsal, assim, tá? A segunda coisa que você fala em relação ao segundo ponto que você falou sobre essa questão das parcerias, eu falo assim, sabe, acho que ninguém quase tem noção da quantidade de organizações sociais que tem no Brasil, né? Hoje no Brasil a gente tem perto de 792 mil organizações sociais do terceiro setor. E como tudo, né, assim, e como tudo, eu tenho as organizações boas e eu tenho as organizações ruins. Eu tenho as organizações que nascem por um objetivo escuso, e principalmente quando a gente fala das organizações sociais, que são aquelas voltadas à área de saúde, e que a gente tem percebido grandes escândalos, né? Mas é importante a gente entender que o terceiro setor ele está aí e sim ele está ocupando um espaço, e mais do que nunca nesse momento de pandemia, eu acho que é importante a gente ressaltar que o terceiro setor sim ele se mostrou extremamente presente e graças a eles muitos dos problemas estão sendo minimizados. Quando você pega as ações emergenciais, a gente até teve um projeto bem interessante agora com o governo do estado, em que teve envolvimento da Parceiros Voluntários, da Fundação Telefônica, do governo do estado do Rio Grande do Sul, e a Secretaria de Educação, e que a gente fez um processo de distribuição de R$ 500 mil de cestas de vale alimentação. Eu gosto muito desse case porque ele é um case que é bacana porque ele mostra essa união dos três setores da sociedade. Quando o objetivo ele é legítimo, né, eu acho que aí a gente acaba conseguindo chegar na solução. Né? Nesse caso, a gente tinha um objetivo que era beneficiar 1.667 famílias que foram selecionadas pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, que estavam numa situação abaixo da linha de pobreza. E existiam questões burocráticas muito difíceis para a gente romper aqui no governo do estado. Era um processo que estava muito emperrado, porque dependia da Secretaria de Educação,
da Secretaria de Planejamento, que é a Isabel, né? A Isabel Mate, que é fantástica, baita de uma secretária, né? E aí o governo, o Rio Grande do Sul, ele estava quase perdendo esse recurso. E aí a gente tem uma natureza aqui, né? Eu não vou criticar, eu gosto muito do estado do Rio Grande do Sul, mas a gente, como gaúcho, a gente é muito polarizado, né? Então, em momentos a gente é Grêmio, Inter, bom, a gente é polarizado. E a gente estava dificultando, e esse recurso o governo do estado do Rio Grande do Sul ia perder. E aí acabou entrando a Parceiros Voluntários, como uma organização do terceiro setor que não tinha nada, não estava dentro do setor público, para a gente conseguir viabilizar esse processo. Então, é isso que eu acredito. Então, eu acredito muito nessas parcerias. Então, assim, quando o objetivo ele é legítimo, ele vai. É como tudo na vida, né? Quando ele não é legítimo, aí realmente as parcerias não vão funcionar. Não vai ser boa nenhuma parceria com o governo, uma parceria público-privada, ela não vai funcionar porque o objetivo dela não foi legítimo. Agora, quando ele é, sim, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a comunidade. Então, isso é um exemplo claro que aconteceu aqui com a gente no estado do Rio Grande do Sul, e a gente está encerrando agora, inclusive essa semana, a distribuição de R$500 mil em cestas de vale alimentação para toda a comunidade. E foi legal que olha que legal a ação, ao invés de você distribuir a cesta básica, está se distribuindo um cartão alimentação. Mas por que o cartão alimentação? Porque aquela pessoa vai consumir no mercado local. Porque se eu comprasse cesta básica de um grande atacadista, esse cara a renda ia tudo para ele e eu não ia fazer uma movimentação da economia local. Então fez uma cesta, então a pessoa que recebe, ela vai lá, é R$300 o vale que ela recebe, e ela gasta no mercadinho da Restinga, de onde ela está, e isso movimenta a economia local. E aí sim, esse é o tipo de parceria que eu acredito. Iracema. Perfeito esse teu exemplo. Porque até eu participei dos bastidores quando você estava discutindo isso. E essa ideia de dar de cartão e poder gastar na sua comunidade, né? É algo assim fantástico, porque se a gente fosse, né? E aí as limitações de setor público, bom, mas aí para dar algum benefício tem que fazer uma licitação, mas aí tu vai fazer uma licitação com o porte que é governo do estado, vai ser só grandes empresas, e a gente também quer movimentar a pequena economia. Então, aí é o grande exemplo de como a gente consegue trabalhar de forma colaborativa com outros atores, e as organizações sociais são atores importantes, né, para essa dinâmica. Sem dúvida nenhuma. Então, aqui foste muito feliz, né, em pegar um exemplo assim fantástico de parceria, né? E assim, tentando responder ao questionamento, bom, de atuação, o que precisa para estar no setor público ou estar na organização civil. Eu não consigo também enxergar, eu acho que o que, concordando aqui, é muito da motivação de cada um, de como se relaciona e qual é o seu propósito de vida, né? Que isso acaba transbordando aí para a questão de trabalho, né? Para a questão profissional. Por exemplo, eu trabalhei por 20 anos, né? Em setor privado, né? Sistema financeiro, e financeiramente eu era muito feliz e satisfeita, mas eu era infeliz porque não conseguia enxergar de como o meu trabalho estava contribuindo para a sociedade, né? Eu não conseguia fazer esse link entre o que eu executava, né, e o meu sentimento de conseguir ficar em paz comigo mesma e não me enxergava contribuindo com o próximo. Então, essa foi a minha grande sentimento de querer mudar para o serviço público. E quando eu fiz essa decisão, eu estava pesquisando as duas coisas. Bom, mas se eu não for para o setor público, aonde que eu iria trabalhar? E aí eu também estava pesquisando dentro da organização civil, né? Dentro. E assim, quais são os limites para isso?
Eu acho que o primeiro que é a gente conseguir construir isso de complementariedade, né, entre essas duas áreas, e depois, assim, de quem hoje participa, no sentido de estar executando alguns projetos, como nós temos, né, na área de gestão de pessoas em parceria com essas organizações, também a visão crítica, né? Nós, enquanto cidadão, enquanto servidor, também precisamos desenvolver essa visão crítica de conseguir enxergar até aonde está contribuindo para o principal objetivo, que é atender a sociedade, na medida em que essa ação ou esse projeto, né, ou esse produto, né, específico não está agindo de forma a contribuir para a sociedade, aí sociedade assim, às vezes para o espírito público, né, de uma determinada ação, aí deixa de ter, deixa de valer, né, deixa de ser interessante, né, e quando a gente trabalha aí de forma parceria, nada é imposto. As soluções, elas são construídas na forma do diálogo, né, na forma em que vai ser, um ganha-ganha, é bom para todas as partes, né, e sempre nesse sentido, buscar uma complementariedade entre as ações. Então, hoje a gente está discutindo gestão de pessoas no Estado, da forma como eu trouxe aqui, é fruto de uma parceria que foi feita lá atrás, em que foi decidido selecionar pessoas por uma forma de competência. E de, a partir disso, ser uma semente que não vai resolver todos os problemas, a gente sabe disso, mas ser uma semente onde se pode discutir dentro do serviço público e buscar a transformação, né? Buscar a transformação para a melhoria do serviço, para a própria organização interna dos servidores, aonde a nossa grande visão é alcançar a melhoria do serviço, é atingir o valor público. A questão é como é que a gente chega lá, né? E a gente tem receita pronta? Não tem. É construindo mesmo, no dia a dia, discutindo com os diversos atores. É isso. É isso, pessoal. Então, já se aproximando do nosso horário de encerramento, queria, em nome de todos os colegas professores e os alunos e alunas do curso de Administração Pública e Social, agradecer pela presença da Iracema, do José Alfredo, presenças muito importantes, né? Olhares diferentes, perspectivas diferentes, mas com vários pontos de convergência. Com certeza foi uma noite para a gente refletir muito, aprender mais uns com os outros. A Luciana já deixou o convite ali do próximo evento no chat, né? E a gente espera poder se encontrar nesses eventos do curso ou em outras oportunidades, né? Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para todo mundo, então, e até uma próxima. Vamos só ver se tem alguém se manifestando no chat. Pessoal, agradecendo. Boa noite. Então, boa noite, foi um prazer conhecê-los. Espero que a gente se encontre em outras conversas por aí. Obrigado. Tá? Um abraço para todo mundo. Obrigada a todos. Um grande abraço. Obrigada. Tchau. Abraço para vocês. Obrigado. Muito boa a reflexão de vocês. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, pessoal, por se fazer presente. Até a próxima, viu? Até.